Hoje vamos explorar uma das profissões mais antigas e fascinantes da história da humanidade, uma profissão que conectou reinos, preservou segredos e moldou o destino de nações inteiras durante um dos períodos mais turbulentos da civilização ocidental. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Imagine por um momento um mundo sem telefones, sem internet, sem correios estruturados. Um mundo onde a distância entre duas cidades poderia significar semanas ou até meses de viagem, onde uma mensagem urgente poderia determinar o resultado de uma guerra ou a queda de um império. Este era o mundo da Idade Média, um período que se estendeu aproximadamente do século V ao século XV, uma era em que a comunicação dependia inteiramente de homens corajosos, dispostos a enfrentar perigos inimagináveis para transportar palavras através de territórios hostis. Os mensageiros medievais não eram simples entregadores de cartas. Eles eram diplomatas, espiões, negociadores e, acima de tudo, sobreviventes em um mundo onde cada jornada poderia ser a última. Para compreender verdadeiramente a importância desses homens extraordinários, precisamos primeiro nos transportar para a Europa após a queda do Império Romano do Ocidente. Com o colapso de Roma no século V, desapareceu também um dos sistemas de comunicação mais sofisticados que o mundo antigo havia conhecido. O cursus publicus, a rede estatal romana de brigi, mensageiros e estações de revezamento, simplesmente deixou de existir. As estradas romanas, que um dia haviam sido as artérias de um império que se estendia da Britânia ao Egito, começaram a se deteriorar. Os sistemas centralizados de governo foram substituídos por uma fragmentação política que transformou a Europa em uma colcha de retalhos de reinos, ducados, condados e senhorios, cada um com suas próprias leis, costumes e perigos. Neste cenário de fragmentação e incerteza, a peitus sapientis, necessidade de comunicação não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se ainda mais crucial. Reis precisavam coordenar suas forças militares. Nobres precisavam negociar alianças e casamentos. A Igreja Católica, a única instituição que mantinha alguma forma de unidade continental, precisava administrar sua vasta rede de dioceses, monastérios e paróquias espalhados por toda a cristandade. E assim, mesmo sem um sistema organizado como o dos romanos, os mensageiros continuaram a existir, adaptando-se às novas realidades de um mundo medieval em constante transformação. Os primeiros séculos da Idade Média apresentaram desafios monumentais para qualquer pessoa que precisasse viajar. As estradas, quando existiam, eram frequentemente pouco mais do que trilhas de terra batida, facilmente transformadas em atoleiros intransitáveis após chuvas prolongadas. Florestas densas cobriam grande parte do continente europeu, servindo de refúgio para bandidos, proscritos e todo tipo de criminosos que viam nos viajantes solitários presas fáceis. Não havia mapas confiáveis no sentido moderno da palavra. Os viajantes dependiam de itinerários, listas que descreviam as cidades e vilarejos ao longo de uma rota, esperando encontrar alguém em cada parada que pudesse direcioná-los ao próximo destino. Neste ambiente hostil, os mensageiros medievais desenvolveram habilidades que iam muito além da simples capacidade de cavalgar. Eles precisavam ser homens de constituição física excepcional, capazes de suportar longas jornadas a cavalo, frequentemente sob condições climáticas adversas. A resistência era fundamental, pois um mensageiro poderia passar dias cavalgando sem descanso adequado quando a urgência da mensagem assim exigia. Mas a força física sozinha não bastava. Os melhores mensageiros também eram homens de inteligência aguçada, capazes de avaliar situações perigosas e tomar decisões rápidas que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte. Conhecimento de idiomas era particularmente valorizado. A Europa medieval era um mosaico linguístico, onde dialetos variavam significativamente mesmo dentro de um mesmo reino. Um mensageiro que viajasse de Londres a Nápoles, por exemplo, precisaria ser capaz de se comunicar em várias línguas ao longo do caminho.
O latim funcionava como uma língua franca entre pessoas educadas, especialmente no contexto da igreja. Mas um mensageiro prudente também dominaria os vernáculos locais para negociar passagem, obter informações e, quando necessário, disfarçar sua verdadeira identidade. A Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na preservação e desenvolvimento dos sistemas de comunicação durante a Alta Idade Média. Com o Papa em Roma e bispos espalhados por toda a Europa, a Igreja necessitava de meios eficientes para manter sua autoridade e coordenar suas atividades. O sistema de mensageiros papais evoluiu a partir dos vestígios do antigo cursus publicus romano, adaptando-se às necessidades específicas de uma instituição religiosa que abrangia todo o continente. Os mensageiros papais transportavam decretos, correspondência diplomática e documentos religiosos entre Roma e as mais distantes dioceses da cristandade. O Papa Gregório I, conhecido como Gregório Magno, que ocupou o trono de São Pedro entre 590 e 604, foi particularmente instrumental na reforma do sistema de comunicação da Igreja. Em uma Europa devastada pelas invasões bárbaras e pela fragmentação política que se seguiu ao colapso romano, Gregório compreendeu que a capacidade de comunicar-se eficientemente seria fundamental para preservar a influência da Igreja. Ele centralizou o sistema de despacho de mensagens, estabeleceu procedimentos padronizados e garantiu que a comunicação emanada do papado mantivesse consistência e autoridade. Os mensageiros que serviam a Roma viajavam por rotas estabelecidas que conectavam monastérios, bispados e importantes centros religiosos, garantindo um fluxo constante de informações. A segurança desses mensageiros era uma preocupação constante. A Igreja buscou e frequentemente obteve garantias de passagem segura de senhores feudais e governantes seculares. Além disso, penalidades severas eram impostas a qualquer pessoa que prejudicasse ou impedisse um mensageiro papal. Essa proteção especial refletia o reconhecimento do papel crucial que esses homens desempenhavam na manutenção da ordem eclesiástica. Um mensageiro que carregava documentos papais poderia contar com a hospitalidade de monastérios ao longo de sua rota, encontrando nessas instituições religiosas não apenas abrigo e alimentação, mas também informações atualizadas sobre as condições das estradas adiante. Enquanto a Igreja desenvolvia seu próprio sistema de comunicação, os poderes seculares também reconheciam a importância de mensageiros confiáveis. As cortes reais mantinham grupos de mensageiros oficiais, frequentemente chamados de nuntii, que serviam exclusivamente ao monarca. Na Inglaterra medieval, por exemplo, existia uma distinção clara entre mensageiros montados, que transportavam comunicações urgentes, e mensageiros a pé, chamados de corredores, utilizados para entregas menos urgentes ou para distâncias menores. Esses mensageiros reais eram considerados parte da casa real, recebendo salários regulares quando estavam na corte e despesas de viagem quando em missão. A vida de um mensageiro real era repleta de responsabilidades e privilégios. Por um lado, eles desfrutavam de uma posição relativamente segura em uma sociedade altamente estratificada, com acesso à corte e à proteção do nome do rei. Por outro lado, suas missões frequentemente os levavam a territórios perigosos, onde a autoridade real poderia ser questionada ou ignorada. Um mensageiro carregando ordens do rei poderia encontrar resistência de nobres rebeldes ou ser visto como um alvo valioso por bandidos que esperavam encontrar dinheiro ou informações valiosas em sua posse. A confiabilidade era a qualidade mais valorizada em um mensageiro medieval. Isso ia muito além da simples entrega pontual de cartas. Os mensageiros frequentemente carregavam mensagens orais cuidadosamente memorizadas que complementavam ou até substituíam comunicações escritas. Em uma era em que a alfabetização era privilégio de poucos, a capacidade de memorizar e transmitir fielmente uma mensagem oral era uma habilidade essencial. Além disso, esperava-se que os mensageiros fossem discretos. Eles frequentemente tinham acesso a informações sensíveis, segredos de Estado e planos militares. Um mensageiro que demonstrasse inclinação para a indiscrição
rapidamente perderia seu posto e, dependendo da gravidade da informação revelada, poderia perder muito mais do que isso. As condições das estradas medievais mereciam atenção especial, pois determinavam em grande medida a experiência dos mensageiros. A herança romana de estradas pavimentadas persistia em algumas regiões, mas séculos de negligência haviam transformado muitas dessas antigas vias em relíquias deterioradas. Pedras eram frequentemente removidas por habitantes locais para uso em construções próprias. A vegetação avançava sobre o pavimento, criando obstáculos e ocultando buracos perigosos. Em muitas áreas, novas trilhas de terra haviam se formado paralelamente às velhas estradas romanas, simplesmente porque era mais fácil seguir um caminho novo do que navegar os obstáculos da via original. Fora das áreas onde a influência romana ainda se fazia sentir, a situação era ainda mais precária. A maioria das estradas e caminhos medievais não passava de trilhas compactadas pelo tráfego de pessoas e animais. Essas vias eram altamente vulneráveis às condições climáticas. Registros históricos nos falam de invernos em que rotas inteiras se tornavam intransitáveis por meses, transformadas em lamaçais profundos que engoliam cavalos e carroças. No inverno de 1395-1396, por exemplo, a rota entre Menin e Lille, na região que hoje corresponde à Bélgica e norte da França, tornou-se completamente impraticável devido à lama, forçando viajantes a abandonar as estradas e atravessar propriedades privadas, frequentemente destruindo plantações no processo. Os mensageiros desenvolveram estratégias para lidar com essas dificuldades. A escolha do animal de montaria, por exemplo, era uma decisão cuidadosamente ponderada. Cavalos eram a escolha preferida para mensagens urgentes, oferecendo velocidade superior e sendo associados a um status social mais elevado. No entanto, cavalos também eram mais caros de manter, exigindo alimentação e cuidados específicos. Mulas, resultado do cruzamento entre cavalos e jumentos, eram particularmente valorizadas para longas viagens devido à sua resistência excepcional. Elas podiam carregar cargas pesadas por terrenos difíceis e eram mais econômicas em termos de alimentação. Os jumentos nativos do norte da África e da Arábia eram frequentemente associados a viajantes religiosos, pois cavalgar um jumento era visto como sinal de humildade, evocando a entrada de Jesus em Jerusalém. O custo de manter um sistema de mensageiros era substancial, o que explica por que apenas as organizações mais ricas podiam arcar com serviços de comunicação particulares. Além dos animais, era necessário considerar os custos de acomodação, alimentação, pedágios de estradas e pontes, passagens de barcas e navios, e eventuais subornos a oficiais e guardas para garantir passagem rápida ou acesso a pessoas importantes. Esse custo elevado significava que mensageiros frequentemente trabalhavam em regime autônomo, aceitando entregas de múltiplas fontes e competindo com outros mensageiros para serem os primeiros a entregar notícias importantes, o que poderia render recompensas adicionais. A partir do século XI, com o renascimento comercial da Europa, os mercadores começaram a desenvolver seus próprios sistemas de comunicação. As grandes casas comerciais de cidades italianas como Florença, Veneza e Gênova estavam na vanguarda dessa transformação. À medida que seus negócios cresciam e se expandiam por todo o continente, esses comerciantes perceberam que não podiam mais acompanhar pessoalmente suas mercadorias em cada viagem. Eles precisavam de informações confiáveis sobre os preços em mercados distantes, o progresso de suas cargas, os custos de pedágios em diferentes rotas e eventuais mudanças nas condições comerciais que poderiam afetar seus lucros. Em meados do século XIII, as grandes casas comerciais italianas haviam estabelecido serviços de correio próprios, com homens e cavalos dedicados a percorrer rotas específicas regularmente. Por cerca de 100 anos, cada grande casa comercial manteve seus próprios mensageiros, mas o custo dessa operação era proibitivo. Em 1357, 17 companhias florentinas uniram-se para criar um serviço compartilhado, a Scarsella dei Mercanti Fiorentini,
Esta foi uma inovação significativa, pois não apenas reduzia os custos individuais, mas também estabelecia um modelo de serviço postal que poderia ser utilizado por qualquer pessoa disposta a pagar, não apenas pelos membros das casas comerciais participantes. A Scarcella dei Mercanti Fiorentini operava rotas regulares de Florença para destinos como Barcelona e Bruges, dois dos centros comerciais mais importantes da época. O serviço exigia milhares de cartas a serem transportadas anualmente, mantendo os mensageiros constantemente ocupados. Cada rota tinha vários mensageiros designados, com cavalos de reserva disponíveis em pontos estratégicos ao longo do caminho. Este sistema de revezamento permitia que mensagens urgentes viajassem muito mais rapidamente do que seria possível se um único mensageiro tivesse que fazer toda a jornada. Outros centros comerciais rapidamente seguiram o exemplo florentino. Em cidades como Bruges, Hamburgo e Londres, guildas de mercadores estabeleceram serviços similares, criando uma rede de comunicação comercial que se estendia por toda a Europa Ocidental. Essa rede tornou-se tão eficiente que até mesmo embaixadores de estados europeus e representantes da Igreja começaram a solicitar permissão para utilizar os serviços postais dos mercadores, reconhecendo sua superioridade em termos de velocidade e confiabilidade. As universidades medievais também desenvolveram seus próprios sistemas de mensageiros. Instituições como a Universidade de Paris, fundada no século XII, atraíam estudantes de toda a Europa. Esses jovens, muitos ainda adolescentes, precisavam manter contato com suas famílias para receber fundos, roupas, livros e notícias de casa. Como o sistema bancário ainda não estava desenvolvido em Paris como estava na Itália, o transporte físico de dinheiro era frequentemente necessário. As nações estudantis, divisões organizacionais dentro da universidade baseadas na origem geográfica dos estudantes, mantinham mensageiros oficiais responsáveis pela comunicação com dioceses específicas. A Universidade de Paris mantinha registros detalhados de seus mensageiros, os chamados Libri Procuratorum, que nos fornecem informações preciosas sobre como esse sistema funcionava. Um mensageiro da nação francesa, por exemplo, poderia ser responsável pela diocese de Nevers, a cerca de 200 quilômetros ao sul da capital. Já um mensageiro da nação alemã poderia ter a seu cargo a diocese de Turku, na Finlândia, uma jornada que exigia semanas de viagem. Esses mensageiros transportavam não apenas cartas, mas também dinheiro, pacotes com roupas, toalhas, livros, pergaminhos, medicamentos e até vinho enviados pelas famílias dos estudantes. Os mensageiros universitários gozavam de proteção especial, frequentemente garantida por decreto real. Isso refletia a importância atribuída às universidades como centros de aprendizado e formação de elites. Um mensageiro que viajava sob a proteção da universidade poderia esperar passagem mais fácil e tratamento mais favorável ao longo de sua rota. Uma ilustração dos Libri Procuratorum da nação picarda, datada de 1476, mostra um mensageiro em trajes de viagem escuros, com casaco, chapéu e botas, carregando uma lança sobre o ombro direito como meio de defesa. Ao seu lado, o procurador segura um pacote e um servo carrega uma carta selada, ilustrando o fluxo de comunicação entre a universidade e as famílias dos estudantes. As cartas de estudantes medievais que chegaram até nós revelam preocupações surpreendentemente familiares para qualquer pessoa que já tenha tido um filho em uma universidade. Uma carta do século XII, escrita por dois irmãos estudando em Orleans, exemplifica perfeitamente a combinação de notícias tranquilizadoras e pedidos de dinheiro que caracterizava essa correspondência. Os irmãos asseguram aos pais que estão bem de saúde e dedicando-se completamente aos estudos, antes de mencionar casualmente que habitam uma excelente moradia, próxima às escolas e ao mercado, onde podem ir às aulas todos os dias sem molhar os pés. A implicação, evidentemente, é que tal conforto merece reconhecimento financeiro. O escritor francês Eustache de Champs, que estudou na Universidade de Orleans antes de servir ao rei da França, compôs por volta de 1400 uma
Carta imaginária de um estudante ao pai que captura perfeitamente o espírito dessas comunicações. O estudante lamenta não ter um centavo e não conseguir empréstimo em lugar algum. Reclama que tudo na universidade é muito caro e que não pode estudar seus textos legais porque as páginas estão caindo. Deve 10 coroas ao reitor e não encontra ninguém disposto a emprestar-lhe o dinheiro. Conclui pedindo saudações e dinheiro, argumentando que o estudante tem necessidade de muitas coisas se quiser progredir, e que seu pai e parentes devem supri-lo generosamente para que não seja obrigado a penhorar seus pertences. Enquanto as instituições desenvolviam seus sistemas formais de comunicação, os mensageiros individuais continuavam enfrentando os perigos inerentes às viagens medievais. O banditismo era uma ameaça constante, especialmente em regiões florestais e montanhosas. Os Alpes, por exemplo, eram conhecidos por abrigar gangues de criminosos que atacavam viajantes durante o verão e se escondiam nas partes mais altas das montanhas durante o inverno. Já na época de Carlos Magno, no final do século VIII e início do IX, as passagens alpinas eram temidas por viajantes conscientes dos perigos que os aguardavam. Os bandidos medievais vinham de diversas origens sociais. Alguns eram simplesmente criminosos comuns que viam no assalto a viajantes uma fonte de renda. Outros eram soldados desmobilizados que, durante os intervalos entre campanhas militares contra escoceses ou franceses, não tinham ofício ao qual retornar e voltavam-se para o crime. Havia também cavaleiros empobrecidos que, tendo perdido suas terras ou recursos, abandonavam os códigos de honra que deveriam governar sua classe e tornavam-se predadores das estradas. O lendário Krzysztof Negro de Ousanica, que aterrorizou os viajantes na Silésia entre 1500 e 1512, era um cavaleiro que ganhou notoriedade por sua crueldade extrema, não apenas roubando mercadores, burgueses e outros cavaleiros, mas frequentemente matando suas vítimas mesmo após o roubo. Para se proteger contra essas ameaças, os mensageiros desenvolviam diversas estratégias. A mais básica era simplesmente evitar viajar sozinho. Sempre que possível, mensageiros uniam-se a caravanas de mercadores ou grupos de peregrinos, buscando segurança na quantidade. Quando isso não era possível, mensageiros que transportavam cargas valiosas ou mensagens de grande importância poderiam ser acompanhados por escoltas armadas, conhecidas em algumas regiões como coterreaux ou aventureiros, mercenários especializados em proteger viajantes. A dissimulação era outra estratégia comum. Mensageiros transportando informações sensíveis frequentemente adotavam disfarces, apresentando-se como peregrinos, comerciantes ou simplesmente viajantes comuns. As mensagens podiam ser escondidas em locais improváveis, costuradas dentro de roupas, ocultas em cajados de caminhada ou inseridas em compartimentos secretos de sapatos. Alguns mensageiros eram instruídos a memorizar mensagens importantes e não carregá-las por escrito, eliminando assim qualquer evidência física que pudesse incriminar o remetente ou revelar o conteúdo da comunicação a interceptadores. A autenticação de mensagens era uma preocupação constante em um mundo onde a falsificação poderia ter consequências devastadoras. Os selos de cera tornaram-se o método padrão de autenticação durante a Idade Média. Cada pessoa de importância possuía uma matriz de selo, frequentemente um anel de sinete, que produzia uma impressão única quando pressionada sobre cera quente. A cera utilizada era tipicamente composta de cerca de 2/3 de cera de abelha e 1/3 de resina, uma mistura que produzia uma superfície suficientemente dura para preservar detalhes finos, mas flexível o bastante para não quebrar facilmente durante o transporte. O selo servia múltiplos propósitos. Primeiro, identificava o remetente da mensagem, pois cada selo era único e reconhecível. Segundo, garantia que a mensagem não havia sido adulterada, já que abrir uma carta selada inevitavelmente quebraria o selo. Terceiro, conferia um elemento de solenidade e autoridade à comunicação. Os selos de monarcas e papas eram particularmente elaborados, frequentemente impressos em ambos os lados da cera e pendurados no documento por cordões ou tiras de pergaminho.
Esses selos pendentes eram mais seguros do que selos simplesmente aplicados sobre a superfície do documento, pois era praticamente impossível removê-los e reafixá-los sem danificá-los. A importância dos selos era tal que sua falsificação era considerada um crime gravíssimo, frequentemente punido com a morte. Quando um portador de selo morria, seu selo era tipicamente destruído para evitar que caísse em mãos de falsificadores. No caso de monarcas, a destruição cerimonial do grande selo real era um evento formal, realizado diante de testemunhas para garantir que nenhum uso fraudulento pudesse ser feito do instrumento. Nas cartas latinas medievais, frases gravadas nos anéis de Sinete revelavam a consciência dessa importância. Clausa secreta tego significava eu oculto segredos fechados, enquanto frange, lege, lecta tege instruía o destinatário a quebrar o selo, ler e depois ocultar o que foi lido. Apesar de todas essas precauções, a falsificação de mensagens permanecia uma ameaça real. Um mensageiro desonesto ou subornado poderia ser induzido a substituir uma mensagem por outra ou a alterar seu conteúdo oral durante a transmissão. Os Contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer, apresentam um exemplo literário de como mensagens podiam ser falsificadas e as consequências devastadoras que podiam resultar. Na história do Homem de Leis, a personagem Donegild falsifica cartas reais, substituindo mensagens do rei por outras de conteúdo completamente diferente. O mensageiro, embora inocente das maquinações de Donegild, torna-se o instrumento involuntário da injustiça, demonstrando como a integridade de todo o sistema de comunicação dependia não apenas de selos e autenticações, mas da honestidade de cada pessoa envolvida na cadeia de transmissão. É interessante notar que o próprio Geoffrey Chaucer, antes de se tornar um dos maiores poetas da língua inglesa, trabalhou como mensageiro. Em outubro de 1360, o jovem Chaucer recebeu 9 shillings de Lionel de Antuérpia, na corte de quem servia, para transportar cartas da França para a Inglaterra, presumivelmente anunciando o retorno iminente de Lionel. Esse episódio nos lembra que muitas figuras históricas notáveis passaram por experiências de vida que raramente associamos às suas realizações posteriores. A comunicação entre cortes europeias durante a Idade Média frequentemente envolvia muito mais do que a simples troca de cartas. Mensageiros diplomáticos eram encarregados não apenas de entregar mensagens, mas de observar, relatar e, quando apropriado, negociar em nome de seus senhores. Esses enviados precisavam de habilidades diplomáticas refinadas, capacidade de avaliar situações políticas complexas e discrição suficiente para não revelar informações que pudessem prejudicar os interesses de seus patrões. Em alguns casos, mensageiros eram instruídos a reunir informações sobre as condições políticas, militares e econômicas dos territórios que visitavam, transformando-os efetivamente em agentes de inteligência. Essa dimensão de espionagem da atividade de mensageiros era bem conhecida e frequentemente motivo de suspeita. Mensageiros estrangeiros que permaneciam por muito tempo em uma corte ou faziam muitas perguntas podiam ser vistos como espiões e tratados com hostilidade. Durante períodos de tensão política ou guerra aberta, mensageiros podiam ser detidos, interrogados ou até executados, especialmente se fossem capturados carregando informações sensíveis. A história está repleta de exemplos de mensageiros que sofreram consequências terríveis simplesmente por estarem no lugar errado, na hora errada, portando a mensagem errada. Um episódio particularmente ilustrativo ocorreu em 1565, durante o cerco de Malta pelo Império Otomano. Quando um mensageiro turco foi enviado a Jean de Valette, grão-mestre dos Cavaleiros de São João, para entregar uma comunicação do sultão Solimão, Valette ordenou que o mensageiro fosse enforcado. Somente quando lhe foi apontado que o homem era um escravo que não podia desobedecer ordens, Valette mudou de ideia, mas enviou-o de volta com a mensagem de que enforcaria qualquer pessoa que viesse entregar comunicações futuras. Mais tarde, no mesmo cerco, quando Solimão recebeu a notícia de que seu exército havia falhado, ele entrou em fúria e pisoteou o mensageiro que trouxe a má notícia.
demonstrando que matar o mensageiro não era apenas um provérbio, mas um risco ocupacional muito real. A transição para o final da Idade Média trouxe desenvolvimentos significativos nos sistemas de comunicação europeus. O crescimento das cidades, a expansão do comércio internacional e o fortalecimento de monarquias centralizadas criaram demanda por serviços de correio mais regulares e confiáveis. Foi neste contexto que surgiu uma das histórias mais notáveis da história postal europeia: a ascensão da família Thurn und Taxis como senhores do correio imperial. A história da família Taxis, como eram originalmente conhecidos, remonta à pequena cidade de Bérgamo, na região da Lombardia, no norte da Itália. Por volta de 1290, um homem chamado Omodeo Tasso organizou seus parentes em uma companhia de correios, estabelecendo o que alguns historiadores consideram o primeiro serviço postal moderno da Europa. Operando inicialmente entre Roma, Veneza e Milão, a companhia desenvolveu uma reputação de eficiência e confiabilidade que eventualmente atraiu a atenção de figuras muito mais poderosas. No final do século XV, as guerras entre guelfos e gibelinos, as facções que apoiavam respectivamente o Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, forçaram muitos membros da família a deixar a Itália e buscar fortuna em outros lugares. Foi assim que Ruggiero de Tassis entrou ao serviço da corte imperial de Frederico III da Casa de Habsburgo em 1443, quase um século depois do fim formal do conflito guelfo-gibelino. Esta conexão com os Habsburgo provaria ser decisiva para o futuro da família. Franz von Taxis, descendente de Ruggiero, foi nomeado mestre de correios do imperador Maximiliano I em 1489 e do rei Filipe I da Espanha em 1504. Com essas nomeações, Franz estabeleceu as bases para o que se tornaria um monopólio postal que abrangeria grande parte da Europa Ocidental e Central. Sob sua direção, um sistema de correios regulares foi estabelecido, conectando os diversos territórios Habsburgo, de Innsbruck a Bruxelas, de Viena a Madrid. A inovação crucial introduzida por Franz foi a criação de estações de revezamento, onde os mensageiros podiam trocar cavalos cansados por animais descansados, permitindo que as mensagens viajassem muito mais rapidamente do que seria possível se um único cavaleiro tivesse que fazer toda a jornada. Em 1516, o imperador Maximiliano I formalizou a posição da família, nomeando Franz von Taxis e seus descendentes como mestres de correios imperiais hereditários, concedendo-lhes direitos exclusivos para operar serviços postais em todo o império. Esta concessão foi particularmente significativa, porque incluía não apenas o transporte de correspondência oficial do governo, mas também o direito de transportar correio privado mediante pagamento de taxa. Era o nascimento do primeiro serviço postal público da Europa. A família aproveitou essa oportunidade com energia impressionante. Estações foram estabelecidas por todo o Sacro Império Romano Germânico, onde mensageiros podiam descansar e trocar cavalos cansados por animais frescos. Os mensageiros frequentemente cavalgavam durante a noite para entregar o correio o mais rapidamente possível, estabelecendo um novo padrão de velocidade para a entrega de correspondência. A correspondência era transportada em bolsas tipicamente revestidas de ferro, conhecidas como Felleisen, que ficavam atrás de cada cavaleiro no cavalo, protegendo o conteúdo contra intempéries e tentativas de roubo. A partir de 1516, o serviço postal Taxis foi estendido a Bruxelas, significando que abrangia desde a Espanha e Itália ao sul até a França, a Alemanha e os Países Baixos ao norte. Apesar das turbulências dos séculos XVI e XVII, incluindo a devastadora Guerra dos 30 Anos, a família manteve seu controle sobre grande parte do correio da Europa Ocidental e Central. A posição de mestre de correios imperial foi tornada direito hereditário em 1615, podendo ser passada através dos herdeiros masculinos da família. Em 1624, a família recebeu o título de Conde Imperial
elevado a príncipe imperial em 1695. Em seu auge, o serviço postal Turn und Taxis, como a família passou a ser conhecida a partir de 1650, empregava mais de 20.000 pessoas em toda a Europa, incluindo representantes regionais, funcionários administrativos e entregadores. A eficiência do sistema era notável para os padrões da época. Uma carta enviada por correio expresso de Paris a Bruxelas levava apenas 36 horas para chegar, enquanto o correio padrão de Bruxelas, a Nápoles, levava 14 dias. Esses tempos de entrega representavam uma melhoria dramática em relação aos meses que tais jornadas poderiam ter levado nos séculos anteriores. O legado da família Turn und Taxis estende-se muito além de sua operação postal. A corneta postal, que seus mensageiros soavam para anunciar sua chegada em uma cidade, tornou-se símbolo universal dos serviços postais, ainda hoje utilizada em logos de correios em todo o mundo. As cores preta e amarela, associadas à empresa, foram adotadas por diversos serviços postais como identificação corporativa. E há quem argumente que a própria palavra táxi, usada para descrever veículos de aluguel, deriva do nome da família, embora esta etimologia seja disputada. Ao nos aproximarmos do final da Idade Média, podemos ver como os sistemas de comunicação haviam evoluído dramaticamente desde a fragmentação que se seguiu à queda do Império Romano. O que havia começado como uma colcha de retalhos de mensageiros individuais servindo senhores isolados havia se transformado em redes complexas e interconectadas que abrangiam todo o continente. A Igreja havia mantido sua própria rede de comunicação, essencial para administrar uma instituição verdadeiramente continental. Mercadores haviam estabelecido serviços que não apenas serviam seus próprios interesses comerciais, mas também estavam disponíveis para o público pagante. Universidades mantinham ligações com estudantes de regiões distantes, e a família Turn und Taxis havia criado o que era essencialmente o primeiro serviço postal público da Europa. Esses desenvolvimentos não ocorreram isoladamente. Eles refletiam e, ao mesmo tempo, impulsionavam transformações mais amplas na sociedade europeia. O renascimento do comércio de longa distância exigia comunicação eficiente para funcionar. O crescimento de monarquias centralizadas dependia da capacidade de manter contato regular com súditos distantes. A expansão da alfabetização, embora ainda limitada a uma minoria da população, criava demanda por meios de comunicar-se por escrito. E as inovações técnicas, desde melhores técnicas de fabricação de papel até aperfeiçoamentos na criação de cavalos, tornavam possíveis sistemas de comunicação mais eficientes. A história dos mensageiros medievais nos lembra também das qualidades humanas que tornavam esse sistema possível. A coragem de homens dispostos a enfrentar estradas perigosas, clima hostil e ameaças de bandidos. A lealdade que os fazia manter segredos mesmo sob pressão. A resistência física que lhes permitia cavalgar por dias a fio quando a urgência da mensagem assim exigia. A inteligência que os capacitava a navegar situações diplomáticas delicadas ou escapar de perigos inesperados. Essas qualidades eram tão essenciais quanto os cavalos que montavam ou os selos que autenticavam as mensagens que transportavam. A profissão de mensageiro na Idade Média não era simplesmente um trabalho, era um chamado que exigia dedicação absoluta. Os homens que serviam como mensageiros sabiam que cada viagem poderia ser a última. Eles deixavam suas famílias por semanas ou meses, sem garantia de retorno. Enfrentavam doenças, acidentes, violência e todas as incertezas de uma era em que as forças da natureza e os caprichos dos homens poderosos determinavam o destino de todos. E ainda assim, eles continuavam a partir, levando consigo as palavras que conectavam um mundo fragmentado. Os peregrinos que viajavam aos grandes santuários da cristandade, os mercadores que transportavam sedas e especiarias através de fronteiras, os soldados que marchavam em campanhas distantes, todos dependiam das mesmas estradas e enfrentavam muitos dos mesmos perigos que os mensageiros. Mas enquanto esses outros viajantes podiam frequentemente escolher quando e se empreender suas jornadas,
Os mensageiros serviam à vontade de outros. Quando um rei precisava enviar ordens urgentes a um comandante distante, quando um mercador precisava saber os preços em um mercado além-mar, quando um papa precisava comunicar uma decisão a um bispo do outro lado do continente, alguém tinha que partir, independentemente das condições ou dos perigos. À medida que a Idade Média dava lugar à Era Moderna, os sistemas de comunicação continuaram a evoluir. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, em meados do século XV, revolucionou a disseminação de informações escritas. A exploração marítima abriu novas rotas de comunicação que conectavam a Europa a continentes distantes, e os estados nacionais emergentes gradualmente assumiram o controle dos serviços postais, transformando-os em monopólios governamentais. Mas as fundações haviam sido lançadas durante a Idade Média, por homens cujos nomes foram em sua maioria esquecidos pela história, mas cujo serviço tornou possível a civilização medieval tal como a conhecemos. Os mensageiros medievais merecem ser lembrados, não apenas como curiosidades históricas, mas como figuras que desempenharam um papel crucial na formação do mundo moderno. Eles foram os primeiros a demonstrar que a comunicação regular e confiável era possível através de grandes distâncias, estabelecendo precedentes que eventualmente levariam aos sistemas postais nacionais, às redes telegráficas, às comunicações por rádio e, finalmente, à internet que hoje conecta bilhões de pessoas instantaneamente. Cada vez que enviamos um e-mail ou uma mensagem de texto, estamos participando de uma tradição que se estende por mais de 1000 anos, até aqueles homens corajosos que cavalgavam por estradas lamacentas, carregando pergaminhos selados com cera. A história dos mensageiros medievais é também uma história sobre a natureza humana e sobre como as sociedades enfrentam o desafio fundamental da distância. Em uma era anterior às telecomunicações, a única maneira de fazer uma mensagem viajar era fazer um ser humano viajar junto com ela. Isso significava que toda comunicação carregava consigo não apenas palavras, mas também todo o peso da presença humana, o risco, o esforço, a confiança depositada em um indivíduo para completar uma tarefa vital. Havia uma intimidade nesse sistema que nossas comunicações instantâneas de hoje raramente conseguem capturar. Quando pensamos nos mensageiros medievais, pensamos em figuras solitárias cavalgando através de paisagens vastas e frequentemente hostis. Imaginamos o rufar dos cascos sobre pontes de pedra, o tilintar de esporas em estalagens empoeiradas, o som de uma corneta postal anunciando a chegada de notícias de terras distantes. Essas imagens nos conectam a um passado que pode parecer remoto, mas que estabeleceu as bases para muito do que consideramos normal em nossa vida cotidiana. A capacidade de nos comunicarmos através de grandes distâncias não é algo que simplesmente surgiu com a tecnologia moderna. É o resultado de séculos de desenvolvimento, experimentação e aperfeiçoamento. Os mensageiros medievais foram os pioneiros dessa evolução, os primeiros a demonstrar sistematicamente que a comunicação regular e confiável era possível. Seus esforços merecem ser reconhecidos e celebrados como uma contribuição fundamental para a civilização humana. Os mosteiros desempenharam um papel particularmente importante na preservação e transmissão do conhecimento durante toda a Idade Média, e seus sistemas de comunicação interna merecem menção especial. As abadias beneditinas, por exemplo, mantinham redes de correspondência que conectavam comunidades religiosas separadas por centenas de quilômetros. As cartas trocadas entre essas instituições não apenas tratavam de assuntos administrativos, mas também serviam como veículos para a disseminação de ideias religiosas, filosóficas e científicas. Os livros de cartas preservados em arquivos monásticos, como os da Abadia de Luni, na Alemanha, revelam uma sofisticação surpreendente na arte da comunicação escrita, com as religiosas demonstrando domínio de técnicas retóricas que eram cuidadosamente ensinadas às noviças. A comunicação entre monastérios femininos apresentava suas próprias peculiaridades. As freiras
frequentemente provenientes de famílias nobres e, portanto, mais educadas do que a média da população, desenvolveram estilos epistolares elaborados que combinavam elementos de devoção religiosa com notícias práticas e expressões de afeto. Uma carta preservada da abadia de Lune demonstra como as religiosas utilizavam metáforas celestiais para superar as limitações físicas da clausura, descrevendo como enviavam santos como mensageiros espirituais para eventos que não podiam comparecer pessoalmente. Assim, ao concluirmos nossa jornada pelo mundo dos mensageiros medievais, somos convidados a refletir sobre o valor da comunicação em nossas próprias vidas. Em uma era de mensagens instantâneas e conexões globais, é fácil esquecer o quanto dependemos da capacidade de nos comunicar uns com os outros. Os mensageiros medievais nos lembram que essa capacidade não é algo dado, mas algo conquistado através do esforço, da dedicação e, frequentemente, do sacrifício de incontáveis indivíduos ao longo da história. Esperamos que esta viagem pelo fascinante mundo dos mensageiros medievais tenha sido tão envolvente para você quanto foi para nós produzi-la. Se você apreciou este conteúdo, convidamos você a se inscrever em nosso canal para não perder futuras explorações históricas como esta. Deixe seu comentário compartilhando suas reflexões sobre o tema, suas perguntas ou sugestões para futuros documentários. Cada comentário nos ajuda a entender melhor o que você, nosso público, deseja explorar e nos motiva a continuar trazendo histórias que iluminam o passado e enriquecem nossa compreensão do presente. E não se esqueça de curtir este vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas interessadas em história e ajudar nosso canal a crescer. Juntos, continuaremos esta jornada de descoberta através dos séculos, resgatando as histórias extraordinárias de homens e mulheres comuns que moldaram o mundo em que vivemos hoje.